Nesse vídeo eu vou explodir a sua cabeça. Eu vou te mostrar uma das maiores lições que eu tive no mercado financeiro, no mundo dos investimentos como um todo, que pode ser aplicada a diferentes esferas da vida. Quando eu falar pra você, com certeza sua cabeça vai pirar. De todas as vezes que eu contei isso pra amigos, conhecidos meus, eles sempre gostaram muito dessa teoria, desse experimento que foi feito. E eu espero que você possa também levar isso pra sua vida. O nome do experimento chama Teoria do Concurso de Beleza. O nome, assim que eu te explicar o experimento, pode não fazer tanto sentido. Mas aí no final do vídeo eu vim com tudo e te falar o porquê desse nome. Aí tudo na sua cabeça fala, putz, faz sentido. Então antes que tudo, eu vou te levar ali para tomar um cafezinho e vou te explicar melhor desse experimento. Cafezinho na mão e vamos à maior lição que eu aprendi no mundo dos investimentos. É um experimento que eu vou tentar procurar a base dele, o paper que foi escrito, que basicamente bem simples, tá? Vamos supor que você pegue seu grupo de amigos ali, no caso eles pegaram um grupo de estudantes e perguntaram aos estudantes a seguinte pergunta, de 0 a 100. Então, qualquer número de 0 a 100, escolha um número que você acha que é 2/3 da média das respostas de todas as pessoas que a gente entrevistou. Vou repetir então de uma forma mais didática ainda. De 0 a 100, as pessoas tinham que tentar adivinhar quais seriam 2/3 da média de um número que elas escolheriam. Por exemplo, se todo mundo escolheu igualmente uma distribuição normal entre 0 a 100, a resposta média seria 50, correto? Então, se a maioria das pessoas falaram de número de 0 e outros falaram o número de 100, a resposta média seria 50. Então 2/3 da média seria aproximadamente 33. Conseguiu entender? Então a pessoa tinha que adivinhar 2/3 da média de um número de 0 a 100 que as pessoas escolheriam. E aí que vem a grande sacada do experimento, porque é um experimento que a gente trata do que a gente espera das respostas das próximas pessoas. Então não é só a sua resposta que vale a pena, você tem que meio que adivinhar, você tem que meio estimar o que as outras pessoas vão falar para você se fazer a sua própria resposta, porque você tem que falar 2/3 da média das respostas das outras pessoas. Ficou um pouco mais claro o problema? Pode ser contraintuitivo assim, mas quando eu for explicando vai ficando mais claro para você. Então, por exemplo, vamos supor que as pessoas, ou o que a gente chama de first level thinker, ou a pessoa com pensamento básico, né, uma pessoa que não raciocina muito para fazer esse exercício, ela pensa o seguinte: se todo mundo responder entre 0 e 100, a resposta média vai ser 50, ou seja, 2/3 de 50 vai dar 33. Essa é a resposta do pensamento super superficial, super básico. E a gente tem depois uma segunda pessoa, que é uma pessoa que já é mais estudada, uma pessoa que já tem uma sagacidade um pouco melhor, e ela sabe o que a primeira pessoa vai pensar. Ela vai pensar assim, putz, eu sei que várias pessoas vão achar que a resposta média é 50 e 2/3 é 33. Então a resposta média das pessoas será 33. Então, o que ela fará? Ela calculará 2/3 de 33, que ela acha que será a resposta média de todas as pessoas, que dá um número 22, aproximadamente 22, 23. Isso é uma pessoa que já tem um conhecimento um pouco melhor sobre o assunto. Então, o terceiro nível, aquela pessoa que se entupiu de café, tá pensando bastante, quis raciocinar para fazer esse exercício, esse experimento, ela pensa o seguinte: putz, mas muitas pessoas vão pensar em falar 2/3 da média de 50, e muitas pessoas vão pensar ainda em falar 2/3 da média de 33, porque a gente está num grupo de pessoas inteligentes. Então, seria mais inteligente eu falar 2/3 da média, que é a resposta média, que é 22, porque ele vai achar que todo mundo vai pensar do jeito que a última pessoa pensou. 2/3 de 22 é aproximadamente 14. Então, assim vai. Então você tem pessoas que, quanto mais você raciocina, aí vem a grande sacada. Se a gente fizer isso com 1000 máquinas, por exemplo, 1000 computadores, esse mesmo exercício, cada computador vai interpretando isso e vai para o infinito. Ou seja, a resposta ideal dessa brincadeira de experimento, se fosse jogados com computadores, seria 0. Entendeu a sacada? Porque ele vai pensando, putz, mas um computador vai pensar isso, eu tenho que pensar 2/3 da média disso aqui. E ele vai infinitamente até chegar à resposta 0. Isso é muito louco, porque você está estimando o que as pessoas vão falando, mas quando mais a gente vai estimando, mais a resposta tende a dar 0. Para quem está curioso, a resposta média do experimento foi em torno entre 17 e 23, a resposta média das pessoas. Eu, inclusive, já joguei esse jogo algumas vezes, e a resposta média vai ficar aí entre 14 e
20, é exposta a média das pessoas que for jogar, e eu convido a vocês a jogar esse jogo com a sua família, com seus amigos, e explicar esse experimento para eles depois, eu mandar esse vídeo para explicar para eles. Então, se o ser humano fosse racional e não tivesse vieses, e eu já fiz um vídeo explicando o que é vieses, a resposta ideal seria zero, mas a resposta, quando se trabalha com seres humanos, nunca é zero. Então a gente tem o que eu chamei o pensamento superficial, que é o cara que acha que é 33, o cara que é um pouquinho, ele pensou um pouquinho para fazer esse exercício, que deu 33, que esse é um cara já um pouco mais sagaz, ele pensou no que a primeira pessoa ia pensar, e o que a gente chama de third level thinker, ou a pessoa que tem um pensamento mais robusto, que falou ali a resposta média de 14, que foi 2/3 de 22. Falei muito número, ficou muito confuso, e ouve com calma que isso vai... Quando eu te explicar o que significa, vai explodir sua cabeça. E isso poderia indo também, a gente pode ter o quarto level, o fourth level thinker, que pensaria 2/3 da média de 14 e por assim vai até chegar a zero. Então todo experimento está tratando de estimar a resposta de outras pessoas. E o que é o mercado? O mercado é a interação entre pessoas, é um ambiente de negociação entre pessoas. E pessoas são sujeitas a vieses, eles não são computadores. E o que acontece? E eu vou colocar um exemplo super fácil que você vai entender na hora que eu quero falar. Resultados trimestrais de algumas ações. Para quem não sabe, na Bolsa de Valores, todas as empresas têm que reportar trimestralmente todos os seus resultados, os seus lucros, os seus ganhos para os investidores. E esse é um acesso público que todo mundo tem. E normalmente, essa época de divulgação de trimestre é muito volátil o mercado. Muitas pessoas negociam as ações nesses dias buscando algum lucro, claro. E o que a gente vê é que o mercado, as pessoas vão colocar expectativas nos resultados. Eles vão falar assim, putz, eu espero que a Vale, por exemplo, é uma empresa, o Itaú, vamos pegar o Itaú. Então vamos pegar, por exemplo, o Itaú. A expectativa é que o Itaú tenha um lucro de 200 milhões e o lucro anterior, o lucro recorde anterior deles era de 100 milhões. Mas a expectativa agora é que eles dobrem para virar 200 milhões. Claro, eu não estou falando números abstratos. Mas aí chega no dia que o Itaú divulga os resultados deles e o lucro deles é de 150 milhões. Pô, lucro recorde. Nunca teve um lucro como esse na história. Então a ação, como tem um lucro recorde, tenderia a subir, correto? É o que uma pessoa, um first level thinker, pensaria. Pô, o lucro é histórico, é o melhor lucro que teve até hoje, é o lucro recorde, então a ação tem que subir. Porém, a expectativa no mercado fosse que fosse 200 milhões de reais. E a ação cai nesse dia, porque foi abaixo das expectativas do mercado, mesmo sendo lucro recorde. O que essa lição nos ensina? Então, independente do lucro do Itaú ser recorde, estava abaixo da expectativa do mercado. E um investidor ingênuo, um investidor que pensa do modo básico, ele vai achar que não vai fazer sentido, que a ação teria que ter subido naquele dia, enquanto ela está caindo, porque o lucro foi menor do que o esperado, mesmo sendo um lucro recorde na história. Qual que é a grande lição que a gente trata no mercado financeiro, então? Que é a grande lição que eu quero que você leve na sua cabeça. A gente não tem que esperar qual que é a melhor ação da Bolsa de Valores, a ação que dá mais lucro. É a ação que as outras pessoas vão achar que dão mais lucro ou que vão crescer mais. E eu vou te citar 2 nomes, esses 2 nomes você já vai, se você tem um pouco de conhecimento no mercado financeiro, você já vai entender o que eu tô falando. Magazine Luiza e Via Varejo. Você vê a Magazine Luiza tem uma disparada absurda ali no preço dela, porque muitas pessoas foi criando uma atrás da outra, falando assim, putz, a Magalu é muito boa, muito melhor, e vai colocando um preço cada vez mais acima. Então isso é o que o mercado espera. Então se você tá lá no meio, se você é uma pessoa que já tem um pensamento que não é o supérfluo, um pensamento mais robusto, assim, tá todo mundo achando que vai para cima, você vai lá e faz sua análise e ainda tem uma condição de ir para cima a ação, você investe nela e o mercado leva você lá para cima. Via Varejo é a mesma coisa, as pessoas colocam um monte de expectativa, você viu a expectativa das pessoas e você considera isso na sua tomada de decisão. Eu tô te falando que isso aqui é um dos fatores para você tomar uma decisão melhor, tá? Não seja o único fator para você comprar uma ação, se o mercado esperar que ela suba ou esperar que ela caia, porque essa tendência de esperar subir pode inverter na hora e virar cair. Isso funciona tanto para subir quanto para cair. E funciona em qualquer esfera da vida. Então, qual que é a grande sacada e por que chama teoria do concurso de beleza? Por que no concurso de beleza, vamos supor que tem as modelos, os jurados e os apostadores. O apostador não pode apostar na moça que é mais bonita. É qual moça os jurados vão achar mais bonita. Então você não tem que apostar na mais bonita, você tem que apostar na que as outras pessoas vão achar mais bonita para votar nelas. Essa é a lógica de qualquer mercado e de qualquer aposta. Eu acho essa lição muito valiosa, porque independente da sua análise ser boa ou ruim de uma ação, por exemplo, de um investimento, não importa se sua análise for boa, a das outras pessoas precisam ser boas também igual a sua, para as outras pessoas puxarem o preço para
para cima, para você poder ter um lucro. Porque só a sua análise for boa e de todo mundo for ruim, provavelmente a ação vai cair. Concorda comigo? Eu acho esse insight muito valioso. E isso é de um tema que a gente chama de vieses e heurísticas. Eu tenho um vídeo explicando o que são vieses, ensinando os 3 principais vieses. Esse aqui é um deles, é um experimento muito bacana. E caso você tenha mais interesse nesse tipo de conteúdo, considero que você me acompanhe aqui, acompanhe esses vídeos que eu estou sugerindo para você. Boa sorte na sua jornada e tchau. Nem tomei o café. O café tá inteiro aqui ainda. Gelado. Ai.